Boa noite, irmãos e irmãs. Nossa, que fraquinho. Vocês jantaram antes de vir para cá ou não? Ah, então tá certo. Boa noite. Graça e paz. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada nessa noite em nossos corações aqui. Amém? Glória a Deus. Nós estamos findando um fim de semana bastante intenso e queremos estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor colocou no nosso coração sobre a palavra de Deus. Tudo que nós falamos aqui nessa semana a respeito de revitalização não fazia sentido algum se nós não falássemos sobre aquilo que é o mais importante. Não há revitalização sem oração. Essa é a realidade. Porque, na verdade, o que nós estamos falando é a vida de Deus em nosso coração. E só Deus pode produzir vida e vida em abundância. Vocês creem nisso? E não há vida a não ser que as pessoas confundem oração ou encaram oração como uma ferramenta. E parece que uma ferramenta que, se você bem usada, você pode tirar o máximo de Deus. Eu falo isso porque eu acho que é muito comum as pessoas, quando estão com problema, oram mais, não oram? Por que elas oram mais quando estão com problema? O que elas esperam de Deus quando estão com problema? Na verdade, eu não creio que a oração é uma ferramenta. Jamais podemos entrar numa luta de braço com Deus, não é verdade? Mas a oração é um meio de comunicação e é um meio pelo qual eu sou conhecido e conheço mais a Deus. É um relacionamento. A oração é uma comunicação que me leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Ou seja, posso dar um exemplo aqui. Eu conheci muitos de vocês hoje aqui, não é? Ou de sexta-feira para cá. Se eu ver um de vocês aqui algum dia desses, eu falo assim, eu não lembro o nome dele, mas eu acho que eu o conheci lá na IPI de Campo Mourão. Diferente com o Jango. Porque eu conheço o Jango desde 2002. E a gente de lá para cá vem se encontrando, vem conversando e etc. Então, nesse relacionamento, eu conheço não só o Jango, quando eu vejo, sei que é o Jango, como eu posso até falar os traços da personalidade dele. Eu sei quantos filhos ele tem, eu sei quem é a esposa dele, e assim por diante. Sabe por quê? Porque a gente conversa, a gente se encontra. E assim é com Deus. Quanto mais você tem um encontro com Deus, quanto mais tempo você passa com Deus, mais você conhece a Deus e conhece a si mesmo. Calvino diz que o nosso conhecimento de Deus é proporção ao conhecimento que nós temos de nós mesmos. E o conhecimento que temos de nós mesmos é igual ao conhecimento que temos de Deus. Então a oração não é uma ferramenta que leva-me, então vou clamar aqui, Deus vai me responder. Não. É um meio pelo qual eu tenho um diálogo com Deus. É uma conversa entre dois amigos que se amam e se compreendem. Então, eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus. E a oração é esse ponto que me leva. Para me relacionar com as pessoas, eu uso a fala. Se eu não sei falar, eu tenho que usar gestos ou uma linguagem e assim por diante. Mas não existe relacionamento sem diálogo, não é? Então é nesse sentido. Porém, eu quero explorar um texto, já falei para vocês, João 15 hoje, que as duas metáforas a respeito da igreja, uma é Efésios 4, que nós falamos na sexta-feira, que Paulo relata a igreja como o corpo de Cristo, é como um corpo, não é? E Cristo é o cabeça desse corpo e nós somos os membros, e cada membro desse corpo desempenha uma função. E eu preciso, então, descobrir qual a minha função no corpo de Cristo. Porque se eu não desempenho a minha função, eu atrapalho o crescimento do corpo. É como um membro do meu corpo que está inútil, sem função. Essa é a realidade pelo qual eu preciso desempenhar essa função no corpo de Cristo. Por outro lado, a segunda metáfora está em João 15, que é, então, a videira. Não é? E é isso que eu quero explorar. Porém, eu entendo
que João 15, olhe para mim, eu entendo que João 15, de fato, é a coisa mais importante para a igreja prestar atenção. E eu vou lhe explicar por quê. Se você perceber, João 15 está exatamente colocado como um dos últimos ensinamentos de Jesus. Se eu não me engano, ele foi falado por Jesus, ele foi ensinado por Jesus, quase que na última noite que Jesus esteve com seus discípulos. Por que eu digo isso? Porque em João 13, Jesus se reúne com os discípulos na última noite. E aonde ele celebra a ceia, ele come com os discípulos, ele tem uma refeição com os discípulos, e é nessa refeição que ele se revela completamente, dizendo o que vai acontecer. É ali que ele mostra que um deles vão trair, e ele serve a ceia, e logo após essa ceia ser servido, Jesus faz uma coisa que, de fato, mexe totalmente com os discípulos. Não faz muito sentido para nós, só que na época fazia sentido muito para eles. Porque na época, 60% do Império Romano era formado por escravos. Os senhores e os seus mestres tinham escravos. Os seus senhores não serviam mesa. Os seus senhores não tomavam banho sozinhos. Os seus senhores não... Nada disso, tudo era feito por escravos. Eram os escravos que lavavam os pés. Eram os escravos que preparavam o jantar. Eram os escravos que punham a mesa. Eram os escravos que tiravam a mesa. E assim por diante. O que Jesus faz? Como mestre, como rabi, usando o vestuário de rabi, ele tira a sua roupa, pega uma toalha, se cinge, e pega uma bacia e a toalha e vai lavar os pés dos discípulos, coisa de escravo. Nesse texto, em João 15, Jesus mostra como deve ser a liderança da igreja. A liderança no reino de Deus. E é completamente oposta da liderança do mundo. É por isso que eu disse na sexta-feira, se eu não me engano, que das coisas que acontecem na igreja hoje é quando você busca princípios ou métodos de liderança do mundo para aplicar na igreja. Eu posso, tá? No mundo, um líder começa e ele vai crescendo. Ele vai crescendo, ele vai crescendo até chegar no topo. No reino de Deus, o líder também vai crescendo. Só que ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo e ele vai crescendo. Então, quando ele está nessa posição, agora ele é um grande líder. É o oposto da liderança do mundo. O que Jesus faz? Jesus, então, vai lavar os pés dos discípulos. Aí você vai entender porque Pedro se recusa que ele lava os seus pés. E Jesus termina com uma frase muito interessante. Jesus diz, assim como vocês me veem fazer, vão e façam a mesma coisa. Há uma ordem de Jesus para a liderança da igreja. No capítulo 14, Jesus agora começa a encorajar os discípulos, e aí ele prediz que ele tem que ir para o Pai, chegou a hora dele, que ele vai preparar um lugar, mas que nós não vamos ficar órfãos, e que ele vai enviar o Espírito Santo para que seja o nosso companheiro para habitar em nós. No capítulo 16, Jesus novamente volta a falar sobre agora o ministério do Espírito Santo na igreja. E ele diz que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E no capítulo 17, então, nós temos a maior oração feita por Jesus, registrada nos evangelhos. Um capítulo todo, aonde Jesus ora ao Pai. E Jesus intercede por nós. Porque Jesus intercede por aqueles que haviam crer nele. Então, queridos, se você perceber, nós temos 5 capítulos. Temos capítulo 13, 14, 16 e 17. Isso na linguagem acadêmica, teológica, nós chamamos de quiasmo. Não precisa guardar isso não, isso é coisa de teólogos, não é? Então, o que isso significa? O capítulo 15 está no meio. Dentro
daquilo que os judeus entendem como a maneira de escrever é mais ou menos assim. Capítulo 13 e 14 seria essa parede aqui. Capítulo 16 e 17, essa outra parede. Só que essas paredes não ficariam de pé se não tivesse o quê? O alicerce. Então, o capítulo 15, na verdade, ele é o alicerce da igreja. Ele é a base aonde a igreja está fincada, onde a igreja está estabilizada. Por isso que ele é interessante e ele é de suma importância para a igreja. Então, se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la, se está no celular, você pode ligá-la, não é? Porque hoje em dia você pode ligar a sua Bíblia, não é? Então é mais ou menos isso que a gente faz. Hoje, invariavelmente, eu trouxe a minha, mas normalmente eu uso no celular, é mais prático, né? E eu queria que você lesse comigo, ou seguisse comigo, enquanto eu leio, com muita atenção, porque depois eu vou iniciar e eu vou fazer perguntas sobre o texto para você responder. Então, lembra? O teste está aqui, né? Vê se você passa no teste. Então, vamos lá, não é? Então, vamos ler, capítulo 15. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Quem que é o pai de Jesus? Deus. Deus é o agricultor. Acho que vocês vivem numa cidade cercada, né, por plantações, e muitos de vocês têm conhecimento da agricultura, como eu, que nasci na roça. Então, você sabe o que é que um agricultor faz, qual é o trabalho de um agricultor, não é? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso. E ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Quem é que corta? Deus, o Pai. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não poderão dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, ele repete isso, e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará algum fruto. É isso? Há muito. Esse dará o quê? Muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como o ramo que é... Ou se alguém não permanecer, né? Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e eu vou ver se respondo. É isso? Ah, não? O que é que ele diz? Se vocês permanecerem em mim, pode repetir comigo? Se vocês permanecerem em mim, repete. Não, vamos lá, repete após mim. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Amém? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Aleluia. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus discípulos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu o tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Queridos, por 2 vezes nesse texto, Jesus afirma que responde todas as nossas orações. E se você for ver no capítulo 14, ele fala isso, no capítulo 16 ele volta a repetir isso. Então, há um fato curioso aqui. Se eu leio esse texto, eu não tenho como não entender como a igreja não cresce. Se a igreja não cresce é porque não estamos dando fruto. E deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Fruto aqui, nesse texto, não tem nada a ver com o fruto que o apóstolo Paulo descreve em Gálatas capítulo 5. Fruto aqui não é paz, não é amor, não é bondade, benignidade, nada disso. Fruto aqui é discípulo. Porque Jesus usa aqui a metáfora da videira, não da jabuticabeira. Porque onde é que a jabuticabeira dá o seu fruto? E a videira. Quem produz fruto? Quem produz fruto? O ramo. Não é verdade? E se uma videira produz frutos, o fruto da videira é o quê? É uva. Então, se um discípulo de Jesus produz fruto, o fruto de um discípulo é discípulo. Isso é muito comum. Agora, talvez você esteja pensando, principalmente no versículo 11, né? Versículo 11, permaneçam em mim e as minhas palavras permaneçam em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Uau! Maravilha! O que eu quero pedir ao Senhor a partir de agora? Nós já levamos para o lado financeiro ou coisa parecida assim. Vou trocar minha casa, vou trocar meu sofá, vou trocar meu carro, então eu vou começar a pedir ao Senhor, não é? Isso é fruto do pecado que há em nós. Tá? Pelo contrário, nós iríamos pedir mais fruto, não é? Mais discípulo nas nossas orações. Mas eu volto a falar sobre isso. Agora vem o texto, vamos então entender um pouquinho o texto de uma maneira muito simples, né? Jesus é a videira, está claro isso? Jesus é a videira. Vocês todos enxergam ali, estão ali atrás? Estão enxergando? Muito bem. Então, Jesus é a videira. E aí, nós podemos entender, segundo João, capítulo 1, versículo 1, que Jesus é o quê? Jesus é a palavra. É o verbo encarnado. É o Deus que se fez gente. É um Deus que, para nos salvar, ele precisou descer do céu, encarnar-se, tornar-se homem, tornar-se uma pessoa como nós, para que ele pudesse, então, ser o nosso Salvador. Para sentir o que nós sentimos. Foi Deus quem fez isso. E Jesus, então, é o verbo encarnado. É a palavra feita carne. É a palavra que nós podemos tocar. E assim por diante. Ele diz que o pai é o agricultor. Então, é aquele que é responsável por cuidar da videira para que ela dê fruto. Interessante, não é o pastor aqui quem cuida da videira. Diferente do que nós pensamos, nós já vimos isso em Efésios 4. Vamos contratar um pastor porque ele é o cara que vai cuidar aí das ovelhas, né? Não, da videira. Não. É Deus que se encarrega de cuidar da igreja. É Deus que trabalha com a igreja. E que é como o agricultor faz? O agricultor prepara a terra, elimina o mato, passa o adubo, planta e aí vai para casa esperar a coisa acontecer. Não é verdade? Então, se a igreja é essa videira, ou melhor, são os ramos
que o Senhor Jesus coloca, nós vamos ver daqui um pouquinho. Então, Deus mesmo se encarrega de cuidar da igreja. E essa é a razão pelo qual ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, nós vimos também, nesta semana, que nós temos um problema sério, como já estava acontecendo lá atrás, ainda quando João estava vivo, que a igreja de Sardes tinha um pastor morto. Um pastor sem vida. E nós vimos que homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Então, nós precisamos saber disso. Se Deus cuida, é aquele que é responsável por cuidar da videira para que ela dê fruto. Então, nós precisamos descobrir isso. Os crentes, então, somos nós, que somos os ramos, e somos aqueles que produzimos frutos. Somos nós, não é? Então, nós devemos saber que quem produz fruto são os ramos da videira. Ele se dá lá. Então, e ele precisa, então, estar o quê? Conectado na videira e assim por diante. Então, vamos lá. Uma videira só produz fruto quando cuidada. Nós vimos isso, que é Deus quem cuida dela, certo? Segundo, todo ramo que estando nele não der fruto, ele corta. Oh, alguém me interrompeu um dia, eu falando sobre isso, pastor, o senhor está dizendo então que nós podemos ser cortados? Então o crente perde a salvação? Você já viu, alguém aqui conhece como se poda uma videira? Meu pai fazia isso. Estava bonita, cheia de folha, cheia de ramos. Ele pegava um tesourão e entrava lá debaixo. Fazia isso, né? Se não fizer isso, não produz fruto. Agora, como é que a gente poda uma videira? Meu pai ia lá, dizia, ó, você mede um dedo depois do primeiro nozinho, e aí você corta. Então, na verdade, o que se perde, corta para que onde você cortou, nasce vários galhos. Ela multiplica, então, aí os ramos para produzir mais fruto ainda. Então, podar é que na língua portuguesa fala muito cortar, né? Mas na língua inglesa a gente tem um outro nome que dá, não é bem cortar, é como se nós preparássemos para que ela produza mais frutos. A palavra mais certa seria podar, né? Como nós fazemos. Então, não se preocupe, não é a perda de salvação e assim por diante, né? Então, isso é o que corta. Mas o fato é que ele é quem faz isso. Então, e todo ramo que dá fruto, para que produza mais fruto ainda, ele limpa. Então, o que o pai faz? O pai dá a entender aqui, dá para entender não, a gente compreende aqui, que o pai ama tanto a videira, ama tanto a sua igreja, que o que ele mais preza, o que ele mais deseja é que ela produza fruto. É que ela produza fruto. Então, se uma igreja não está crescendo, não está recebendo novos discípulos, não está fazendo discípulos, certamente o pai não está tão feliz com ela. Porque o pai faz todo esse trabalho com a intenção de que a sua videira produza muito fruto. E eu gosto dessa palavra de Jesus quando ele enfatiza muito fruto. Muito fruto, não é pouco fruto, muito fruto. E eu gosto do apóstolo Paulo quando ele diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos sejam salvos. Só para que todos sejam salvos, a igreja precisa ser despertada e produzir fruto. Porque Deus não tem plano B para a igreja. Deus não tem plano B para a salvação. A aposta completa de Deus é a igreja. Se a igreja falhar, o reino de Deus não cresce. Não existe plano B. Deus apostou todas as fichas na sua igreja. A igreja é a única agência do reino, autorizada por ele, empoderada por ele, para ir ao mundo e pregar o evangelho, expandir o reino e produzir fruto para a glória dele. Pode criar agências por aí de missões. Não tem isso. A verdade, a igreja é a agência do reino de Deus. É onde Deus colocou todas as fichas para que o mundo seja salvo. É que nós perdemos muitas vezes a paixão
para isso, não é? Então, vamos lá. Venha comigo. Vamos junto lá. O primeiro, vamos lá. O ramo, para produzir fruto, precisa o quê? Então, esse númerozinho que está na frente é o versículo, se depois você quer ver. Então, veja bem, nós vimos isso aí. Não dá para perceber que existe uma conjunção aí, que ele vai falar, se fizer isso, tem isso. Se fizer isso, tem isso. Então, se deixar de fazer isso, não acontece isso. Então, o ramo, para produzir fruto, precisa permanecer ligado à videira. Em outras palavras, se o ramo não permanecer na videira, ele não produz fruto, certo? Então, vamos lá. Segundo, juntos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Em outras palavras, se nós não permanecermos nele, ele não permanecerá em nós. Terceiro, vamos lá. Um ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira. É uma regra sine qua non. Você só produz fruto se você permanecer na videira. Em outras palavras, se você não está produzindo fruto, a conclusão não tem outra. Você não está permanecendo na videira. Essa é o que está. 4. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Uau! Então, nós já sabemos como é que devemos permanecer fruto. Então, vamos lá. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará o quê? Muito fruto. Você pode encher o pulmão e dizer muito fruto. 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. A gente gosta disso. Só que aqui ele acrescenta uma coisa a mais. Não basta permanecer só nele. Precisamos permanecer nele e em sua palavra. Veja, se alguém permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí então poderemos pedir o que quiser e será bem sucedido. Eu costumo dizer, a promessa de Jesus é que ele responde todas as nossas orações, todas. Muitas vezes não do jeito que gostaríamos que fosse. E aí, quando não é do jeito que a gente quer que seja, a gente acha que ele não respondeu. Então, aquela história de que Deus responde sim e não, não está na Bíblia. Esse é o pastor que inventou. Porque como a igreja muito não experimenta isso, então Deus responde sim, Deus responde não. Não. Deus responde sim. Não do jeito que nós gostaríamos que fosse. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele que nos conduz aos pastos verdejantes. Ele que nos leva junto às águas de descanso. Ele quem refrigera a nossa alma. E Ele quem nos guia pelos caminhos da justiça e da morte. Então, e mesmo que nós atravessemos o vale da sombra da morte, Ele está conosco. Ele não nos desampara. Jamais nos desamparará. Essa é a verdade. Mas vamos lá. 8. Assim como o Pai me enviou, assim como o Pai me amou, eu vos amei. Então, o que nós temos que fazer? Permanecer no amor dele. 9. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, para que eu permaneça no amor de Deus, é necessário o quê? Obedecer seus mandamentos. E qual é os 2 melhores mandamentos, o resumo dos mandamentos? É a visão de vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. 10. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Aí vem o teste de vocês, não é? Quantas vezes a palavra permanecer aparece no texto? Quantas vezes a palavra... Já deu... O meu negócio foi muito rápido aqui, né? Já deu um spoiler aí, mas vamos lá. Quantas vezes? 11, porque vocês viram lá, né? Queria saber se vocês... É que o meu slide foi errado ali, não é? 11. E a palavra fruto? Aham! Peguei vocês, né? Quanto?
Quantas vezes a palavra fruto aparece? Quanto? 7. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá menos? Dá um chute, pega na trave. Olha lá, irmãos. A palavra fruto 8 vezes. Eu acho que eu já preguei nesse texto várias vezes. Aliás, já preguei muitas vezes. E muitas vezes eu preguei errado. Muitas vezes eu não tinha entendido, claro, o texto. Muitas vezes eu preguei nesse texto enfatizando o fruto. Enfatizando o fruto e dizendo, nós temos que produzir fruto, temos que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas, na verdade, qual a palavra mais importante aí? É o fruto ou é a permanência? Por que a permanência? E por que é que Jesus repete tantas vezes? Enfatizando, enfatizando, enfatizando. Nós temos professores aqui, sabe disso. E na língua hebraica, isso é muito mais ainda, é muito mais sério ainda. Veja bem, porque o fruto, deixa eu dizer isso para vocês, o fruto é uma consequência natural da permanência do ramo na videira. A videira ligada, o ramo ligado à videira, ele não faz força para produzir fruto. O fruto é natural da videira. Ela simplesmente aparece. Agora, o que precisa é que o ramo esteja conectado na videira, porque tudo que o ramo precisa para produzir fruto, ele tem, é a videira quem produz. É ela quem traz os nutrientes necessários, o xilema e o floema e assim por diante, né? Tudo que o fruto, tudo que o ramo precisa, é a videira quem o alimenta. Então, se a videira alimenta o ramo com os nutrientes necessários, o ramo é saudável. E um ramo saudável produz fruto. Assim como uma mulher saudável, na época da sua ovulação, ela engravida. Ela não faz força para engravidar. Não é verdade? Assim também o ramo, se ele estiver conectado à videira, ele vai produzir fruto. Ele vai produzir fruto. Então, na verdade, o segredo aqui é a permanência do ramo na videira. Então, nós precisamos responder uma coisa interessante. A pergunta não é o quê, mas é como. Como é? Deixa eu ver se está aqui. É como eu posso, se eu não estou produzindo fruto, como eu posso, então, como cristão, como ramo, como ovelha e como parte do reino de Deus, como é que eu posso permanecer na videira? Então, veja lá, a maioria dos cristãos não percebe que é chamada para uma relação mais profunda e íntima com o Senhor. Porque é muito fácil nós trocarmos essa relação íntima, esse relacionamento com Deus, por uma religiosidade barata. Eu achar que se eu for para a igreja todos os domingos, participar da escola dominical, participar do culto à noite, cantar, e aqui receber a oração do pastor, então está ótimo. Mas o que é que tem acontecido com mais de 90% das pessoas que frequentam os nossos cultos? Eu sei que aqui em Campo Mourão é diferente. Eu estou falando isso lá nos Estados Unidos, na Europa, em algum outro lugar. Aqui eu sei que é diferente. E muitas vezes eles vêm para a igreja, eles recebem aqui, eles vão para casa. É como se você tivesse dois tipos de roupa. Você tivesse uma roupa que você agora vai ver Deus. Então você chegava, coloca essa roupa, vai para a igreja. Quando você chega em casa, você tira aquela roupa, aí você coloca uma roupa do conceito, e você não é diferente de segunda a sábado, você não é diferente de espécie alguma dos demais. Você negocia como os outros que não conhecem a Cristo, você se relaciona da mesma maneira com os outros que não conhecem a Cristo, você não pega a sua Bíblia, muitas vezes você só é educado para fazer aquela oração na hora da comida,
E muitas vezes aquela oração, se você está com fome, não gasta mais do que 20 segundos, né? Coisa assim. Então, você engana-se a si mesmo. Porque é como se você conectasse na videira no domingo, e domingo à noite você chegasse em casa e você desconectasse da videira. O conceito, a sua cosmovisão, é a mesma cosmovisão não cristã do mundo. Você pensa como eles, você age como eles, você vive como eles, de segunda a sábado. A diferença é que de domingo eles vão para o boteco, bater papo, tomar uma cervejinha, jogar a conversa fora, aí você vem para a igreja. Essa é a única diferença. Eu sei que aqui é diferente, mas na maioria é assim. Então, esse é o segredo. E, na verdade, queridos, quando nós respondemos, olhe para mim, quando nós respondemos sim a Jesus Cristo, nós nos alistamos no exército divino, e agora eu sou chamado para o reino de Deus, e eu faço parte do reino de Deus, eu tenho que permanecer conectado na videira que é Jesus, de segunda a segunda, dia e noite. E outra, a minha cosmovisão precisa mudar. Só que não é tão simples mudar a cosmovisão. Eu preciso mudar as narrativas para as narrativas de Jesus. E a minha cosmovisão precisa a cosmovisão do reino. E nesse texto nós podemos ver Jesus enfatiza qual é a cosmovisão do reino. Vocês pensam que amar como Jesus amou é fácil? Ele disse que não era fácil, ele disse que era difícil. E o que é que Jesus disse? Todo aquele que quer vir após mim faz o quê? Negue-se a si mesmo, negue o seu vizinho. Não negue o seu patrão, mas negue-se a si mesmo. E o que é que ele faz? Toma a sua cruz e siga-me. Nós hoje não entendemos isso direito, mas na época de Jesus, no Império Romano, se crucificava tanta gente. Fala-se que um dos imperadores romanos crucificou tanta gente que mais de 2 quilômetros, se você via gente crucificada, muitas delas vivas, ainda com os corvos comendo elas vivas. Então, quando alguém passava com uma cruz nas costas, todo mundo sabia que ele seria o quê? Crucificado. Era o fim. Então, carregar uma cruz é levar consigo o sofrimento de Jesus. É negar-se a si mesmo. É não se deixar dominar pela cosmovisão do mundo. Isso é difícil, mas esse é o que Jesus nos fala. Fomos criados por Deus com uma identidade. Como uma identidade. Para termos intimidade e gozarmos de um relacionamento com Ele. A razão pelo qual nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, e Deus soprou lá em Adão o fôlego de vida, o espírito de vida, é porque Deus é espírito e nós só podemos nos relacionar com Ele em espírito e em verdade. E Jesus, quando ele entra naquele cenário e vê os discípulos estão naquela sala fechada e ele sopra sobre ele, Jesus estava recriando o ser humano novamente, a imagem e a semelhança dele. Então hoje nós somos a imagem e a semelhança de Jesus. E a razão pelo qual nós podemos falar com Deus, nos relacionar com Deus, podemos ter amizade com Deus, podemos ouvir Deus e ser ouvido por Ele. Caso contrário, somos mortos. Estávamos, Paulo fala, estávamos mortos nos delitos e pecados. E Ele nos deu vida. Que vida Ele deu? Vida espiritual. A vida dEle, para que nós pudéssemos falar com Ele. É por isso que a nossa identidade hoje, quem eu sou? Nós temos dificuldade de dizer quem eu sou. Porque quando alguém pergunta quem eu sou, eu vou descrever o que eu faço. O que eu faço? Eu sou pastor, eu sou professor, o que mais sou? Eu dou treinamento de liderança. Não é essa. Na verdade,
o que a Bíblia diz que eu sou agora filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou agora parte do reino de Deus. Então eu tenho que ser parecido com Ele, parecido com meu Pai, parecido com Jesus. Então a minha maneira de lidar com as pessoas, e eu tenho orado isso todos os dias, a minha oração, Senhor, que neste dia, as pessoas que passarem por mim possam ser confrontadas com a imagem de Jesus, que vejam Jesus Cristo em minha vida. E no final da tarde, a minha oração, Senhor, se eu falhei em algum momento no meu pensamento ou no meu relacionamento, seja com a minha esposa, seja com meus filhos, então, Senhor, por favor, ajuda-me, perdoa-me. E é tão interessante quando a Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã em nossas vidas, é porque Deus é um Deus perdoador. É um Deus que não atribui a mim o pecado. É um Deus que me perdoa. Então, no final da tarde, antes de dormir, o perdão de Deus vem. E aí a misericórdia me toma. E no outro dia, é um novo dia que Ele me chama para andar com Ele. Para estar com Ele. Para viver com Ele. Para ser o seu agente do reino. Então, eu tenho uma nova identidade. Eu sou parte de um novo povo, de uma nova criação, e o meu fim será, Ele virá, e eu reinarei com Ele para todo sempre. Essa é a verdade, queridos. Então, para termos intimidade e gozarmos de um relacionamento com Deus, disse Ele, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, queridos, a oração é o meio pelo qual eu desenvolvo essa intimidade com Ele. Essa é a verdade. Você já imaginou, não sei quanto tempo os mais velhos aqui têm de casado. Eu tenho 50 anos de casado. Eu conheço a Odete 53 anos. Ela tinha 15 anos quando eu a conheci. É tão interessante que a Odete não precisa falar nada comigo, mas eu percebo, quando eu olho para ela, eu percebo e posso descrever o dia. O que está acontecendo com você? Ela não disse nada, mas eu sei que algo está acontecendo. E quantos anos passam, a gente se torna codependente? Não é? A gente quer estar junto, mesmo que não for para falar nada. Ou não é assim? O irmão chegou, a esposa já sentou ao lado dele. O irmão aqui está a esposa sentada ao lado dele. Eu não errei não, é a esposa mesmo, né? Então, por que isso? Porque ela não sentou lá atrás dele aqui. Percebe? Então, nós fomos feitos para ter essa intimidade. E a oração é que me leva, porque a oração é um diálogo. É eu chamar o Pai para poder conversar. Eu disse para vocês aqui que o grande dilema meu foi a imagem que eu tinha de Deus, porque eu tive uma educação muito dura, muito severa. Meu pai dizia que homem não pode dizer para o outro que ama, jamais beijou um homem. Então meu pai nunca me beijou, meu pai nunca me pegou no colo, meu pai nunca me disse que amava. E eles eram muito severos, e a educação naquela época minha se corrigia o filho batendo. Era diferente de hoje, não é? Eu não sei nem quantas vezes eu apanhei. Né? E eu lembro, posso contar aqui as coisas, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu nunca tive ressentimento dos meus pais. Eu sempre os amei. Cuidei dos meus pais até morrer. A surra que eu levei não levou em consideração. Jamais. Agora, eu tive essa dificuldade com Deus. Porque quando eu me olhava para Deus como pai, a imagem que eu tinha era do meu pai. Era um Deus severo, era um Deus carrancudo, era um Deus com 2 pares de olhos em cima de mim, procurando meios para me corrigir. Foi muito difícil, mas com o tempo eu descobri o Deus que Jesus apresenta, o Deus que Jesus revela. É um Deus que me chama, que me abraça, que me beija. Olha para a parábola do filho pródigo. O filho estava sujo, fedorento, fétido. Mas o pai vai, ele não importa, salta no filho, abraça, beija, traz o filho para perto, põe no colo e faz de tudo por ele. Então a oração é o pai, olhe para mim, a oração é o pai chamando-me para sentar no seu colo. E engana-se, vou falar daqui a pouco, mas engana-se que pensa que oração é só palavra. Nós somos educados erradamente em oração, principalmente na igreja. Vamos orar agora com o presbítero fulano e tal. Espera-se, se for presbiteriano, que o presbítero fique de pé, fecha o olho e começa a falar.
Ele não dá tempo, ele já começa, ele já dispara. E você sabe que tem já a gente aprende até os preâmbulos, assim, né? A gente já sabe como é que ele vai começar e como é que ele vai terminar. Então ele termina em nome de Jesus e todo mundo responde? Nós não dá tempo para Deus falar. Deus quer falar, a gente fala, amém, amém, chega, tá bom, chega. Né? Mas quem diz que oração é palavra? Eu gosto de uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Em seu livro, Vem Ser Minha Luz, ela descreve que ela saía, ia para baixo de uma árvore, e lá ela ficava por horas, sentada debaixo daquela árvore. E as suas pupilas olhando para ela, vendo. Quando ela voltava, as suas pupilas diziam, Madre, o que a senhora está fazendo lá? Ela falou, estou orando. O que a senhora fala? Ela fala assim, às vezes nada. E o que Deus fala? Às vezes nada. Mas então o que a senhora fica fazendo lá? Ela falou assim, é tão bom sentar no colo de Deus e sentir o pulsar do seu coração. É tão bom estar aos pés do Pai. Então essa é a realidade que nós somos chamados a isso. Não é? E muitas vezes nós perdemos isso porque é nosso estilo. Então o que acontece? Essa oração que nós fazemos na igreja, a gente chama de oração congregacional. É a oração que deve ser a vida. Mas não é a mesma oração que nós devemos levar no nosso dia a dia. Nós precisamos ter um lugar, um espaço, onde nós podemos sentar na presença de Deus e parar de falar para ouvi-lo. E eu vou dizer uma coisa para vocês com experiência, se nós não aprendermos a quietar as vozes interiores, nós nunca vamos ouvir a voz de Deus. Eu não sei vocês, querido, mas na minha casa eu sempre tive um lugar, aonde é o meu lugar de oração. Teve um lugar que todas as manhãs, eu e a Odete, depois do nosso belo chimarrão, a gente ia para lá, sentava lá. E é o que eu mais sinto falta hoje, enquanto a minha casa não estiver pronta lá nos Estados Unidos. A gente ia para lá, com a nossa Bíblia, os dois em silêncio, por um tempo, sozinhos com Deus. Depois desse tempo, a gente então lia um salmo juntos, e aí a gente orava audivelmente, intercedendo, e assim por diante. Isso é de suma importância. É isso que me mantinha e me mantém conectado com a videira. Eu permaneço nele, porque aquilo que eu faço de manhã permanece comigo o dia todo. Isso está em minha mente. Mas parte do trabalho pastoral, então, é ensinar o povo a orar. Erra-se quem pensa que as pessoas vêm para a igreja para ouvir sermão. As pessoas têm uma necessidade imensa e ela espera aprender a orar. Agora, por que vocês acham que os discípulos chegaram para Jesus e pediu para que ele ensinasse eles a orar? Certamente é porque eles viam Jesus orando, que era diferente da oração que eles tinham aprendido com os seus religiosos. Ele via que Jesus saía de madrugada, muitas vezes passava a noite sozinho, orando. Você pode ver que nos evangelhos tem Jesus sempre se retira para estar sós com o Pai. E aí então, quando eles pedem que Jesus o ensina eles a orar, o que eles fazem? Jesus disse, entra em seu quarto, fecha a porta, e o Pai que te ouve em secreto te responderá. Esse é o que Deus nos ensina a fazer. Jesus nos ensina, então, orar. Então, orar não é apenas pedir coisas. É que nós estamos parecendo criança. Nós somos pidonchos. E parece que oração, se a gente não pedir nada, não é oração. Você pode prestar atenção quando você pede alguém orar. Ele sempre vai pedir alguma coisa para Deus. Ou pede que Deus o abençoe, ou ele pede alguma coisa. Então, não, queridos, não é isso. Mas é estar diante de Deus. Presta atenção nisso. É estar diante de Deus para se relacionar com a sua beleza. Por isso que o salmista, ele sempre se relaciona olhando para a natureza. O salmista não fechava os olhos para orar, como nós aprendemos, fechar os olhos. Eles oravam com os olhos abertos, eles olhem para os montes. Para a beleza da criação. Paulo diz que a criação revela quem é Deus. Nós precisamos apreciar a natureza. Nós precisamos ver Deus na natureza. Eu amo verde. Não sou muito de flores, mas eu amo verde. Nas casas, sempre que eu moro, eu sempre tenho verde, sambambá, e é eu que cuido.
né? Eu gosto de ver aquele verde, aquelas árvores verdes, frondosas. Assim, na minha casa, nos Estados Unidos, acho que o Jango, acho que foi lá em casa, quando eu morava em Marieta, eu tinha 1.000 metros de terra, eu tinha um mato no fundo da casa. E tinha uma árvore que ela vinha em cima de uma, como é que a gente chama aqui, uma área, para o lado de fora da casa, é área que chama? Um terraço, e ela cobria assim. Eu disse, pai, o senhor não vai cortar? Não, não vamos cortar. Aquela árvore bonita, cobria toda assim. É a natureza que revela a glória de Deus. Então, nós precisamos relacionar com Ele na sua beleza, sua dignidade, ouvir a sua voz. Quanto mais tempo gastamos diante dEle, contemplando a sua beleza, a sua santidade, ouvindo a sua voz, que brada como muitas águas, diz o salmista, mais crescemos ou cresceremos em intimidade com Ele. Quanto mais Ele se revela, mais Ele me atrai, mais eu amo, mais eu sou beneficiado por Ele. Eu acho tão interessante, a minha vida toda é um milagre. Se eu tivesse tempo para contar para os irmãos aqui, vocês iam perceber por que eu digo isso. Tá? Eu sou de 7 meses, nasci, pesava menos de 1 quilo, tinha 22 centímetros de tamanho. Fui criado dentro de uma caixa de sapato com água quente ao meu lado, porque não tinha estufa. Sobreviver já foi um milagre. É tão interessante que a gente sempre viaja com umas passagens mais baratas que precisa ter lugar no avião para a gente entrar. E cada vez que eu falo para o Mar, a gente vai tentar embarcar na quarta-feira, o Mar fala assim, não tem problema, milagre te acompanha. E acompanha mesmo, a gente sempre embarca, né? Quarta-feira, quando a gente embarcou, terça, que a gente embarcou de lá para cá, eu falei para o Mar, estava no aeroporto, estou tentando aqui embarcar, parece que o avião está cheio. Meu neto, que trabalha na companhia aérea, falou assim, vovô, o voo está lotado. Eu falei, eu só preciso de 2 bancos. Tá bom. E de repente, antes de embarcar, já chamaram a gente, e a gente veio na classe conforto. Deus faz esses mimos com a gente. Mas a gente precisa se relacionar com Ele. Essa é a verdade. A oração é o meio pelo qual desenvolvo intimidade com Ele. Intimidade e relacionamento. São 2 palavras que nós não podemos esquecer. Porque essa é a linguagem de pai para o filho, de filho para com o pai. Nós é que rebuscamos. Parece que na igreja, a gente quer fazer um discurso teológico. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí a gente vai. Não. Como é que você se dirige ao seu pai? Como é que você dirige ao seu pai? Tem algum tipo de palavras que você vai dirigir ao seu pai? Jesus chamava Deus de Abba, paizinho. Nos Estados Unidos, há uma expressão que fala, então, daddy. Minha filha me chama de daddy. De daddy. Então, não pode ser analisada gramaticalmente. É a linguagem primária, básica, para expressar e desenvolver intimidade, não é? Então, os pastores pensam que as pessoas vão à igreja ouvir sermões, mas não é assim. Elas vão para orar e aprender a orar, não é? Precisa render-se a Ele e apaixonar-se por Ele, a expressão de amor por Ele. Então, você não precisa fazer nada para Deus. Precisa apenas se envolver com o que Ele está falando e fazendo desde a eternidade até os nossos dias. A única maneira de conhecer a sua obra é parando tudo para estar na sua presença com os olhos abertos e atento à sua voz. Essa é a realidade, não é? Então, os braços do Pai estão abertos, a todos. Deus fez que isso fosse possível através da sua graça. Quem tem os seus filhos sabe disso, não é? A oração não interfere nas atividades. Jamais. Na rotina diária. Ela pode ser praticada por todos, em todo o tempo e em todo o lugar. A oração nos leva à presença de Deus e nos conserva lá, por todo o tempo. É uma oração que pode ser experimentada sobre qualquer condição, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Amém, irmãos? Eu quero passar aqui agora, porque eu quero ir para um lugar aqui, para nós partirmos, então, para a nossa conclusão. Então, a pergunta que eu tenho que responder, então, é como posso permanecer nele. No mundo agitado, no mundo competitivo, no mundo barulhento. Você já notou que nós vivemos num mundo barulhento? E muitas pessoas se acostumam tanto com o barulho, que eles chegam em casa, a primeira coisa que fazer é o quê? Ligar a televisão. Ou entra no carro, liga o carro. Ou então, não desgruda do celular, não é verdade?
Então está sempre envolvido com alguma coisa. O mundo é barulhento. E nós precisamos aprender a quietar, então, não é? Então, olha só, leia comigo, o salmista diz o quê? Agora, interessante, veja só. Se nós trocássemos a palavra lei pela palavra palavra. Hoje nós temos a Bíblia, não é? É a palavra de Deus. Vocês creem assim? Creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu creio que a Bíblia é Deus falando. Se eu quero ouvir a voz de Deus, eu tenho que ir para a palavra. Deus fala, lógico, Deus não está condicionado a um livro. Deus não está encadernado. Mas esse livro me ajuda a entender como eu posso ouvir Deus. Se Deus usou uma mula para falar com o profeta, usou um corvo para levar carne para o profeta, então Deus está acima de todas as coisas, Ele usa meios. Contei para vocês que no Irã e em outros países árabes, Jesus está se revelando à noite, aparece à noite e ele se converte. No ano passado, mais de 1 milhão de iranianos se converteram assim, não é? Então, Deus não está encadernado. Mas se eu ler assim, como eu amo a tua palavra. Agora lá, medito nela uma vez por semana. O salmista diz, o dia inteiro. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras. Como é que o salmista chegou a esse ponto? De dizer que a palavra era doce ao paladar dele. Eu estava num retiro do Sara em Assis, São Paulo, e vários pastores, tínhamos uns 15 pastores, e eu usei esse texto, e na meditação da manhã, na caminhada silenciosa, então um pastor orou assim, e achei isso fantástico, eu nunca vou esquecer, disse, Senhor, eu preciso confessar que a tua palavra ainda não é doce ao meu paladar. Deus fala para o profeta comer a palavra. Pega esse livro e come. E o profeta disse que era doce a sua boca. Ela é como mel. Mais que o mel para a minha boca. Agora, olha só, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Irmãos, esse foi o primeiro verso que eu decorei logo da minha conversão, em 1978. E eu vi muitos pastores falando a maior bobagem desse texto. Alguns pastores tentavam explicar como isso pode. Não, porque na época não tinha luz, não sei o quê, então punha um negócio na testa, ou então carregava no bico do sapato. Nada disso. Nada disso. Como é que você entende isso? E isso é entendido o seguinte, se eu amo a palavra de Deus, e se eu medito nela o dia todo, que ela se torna doce ao meu paladar, então a sua palavra, ela é lâmpada, ela ilumina, e significa que as minhas decisões são mais claras. As minhas escolhas são mais acertadas. Eu terei uma visão mais clara do mundo, das coisas. Eu tenho discernimento. Então, quando eu vou tomar decisão, eu preciso de discernimento. Eu lembro, em 2010, quando a Aldete estava aqui no Brasil, para o nascimento do nosso neto, meu filho tinha vindo para ter o filho aqui, e eu falei com ela no dia 10 de maio de 2010. Quando terminei de falar com ela, que eu pus o telefone no gancho, o Espírito Santo falou assim, prepare-se, daqui 2 anos, vocês estão de volta ao Brasil. E eu disse, Senhor, mas minha esposa disse que nunca retornaria ao Brasil. Aqui no Brasil, ela nunca dirigiu, lá ela tinha o carro dela, ela dirigia. Que ela nunca trabalhou fora, lá ela trabalhava. E eu disse, é o Senhor que vai ter que convencê-la, não sou eu. Escrevi no meu caderninho, está até hoje escrito. Quando foi em agosto, eu voltei para os Estados Unidos. Quando foi em agosto, eu acho que eu teria que ir para a Europa, um negócio assim. Eu sei que o Jeff foi lá em casa
e levantou um dia de manhã. O Jeff é um homem de oração, meu chefe, hoje meu mentor. Ele disse, Pezinho, eu estou preocupado com vocês. Você está viajando muito, ficando muito tempo longe de casa. Eu estou pensando assim que nós devemos orar. Eu acho que você deve voltar ao Brasil e fazer o ministério de lá para cá. Fiquei quieto, não falei nada. Ele virou para a Aldete e disse assim, o que você acha, Aldete? A Aldete diz, bem, Deus nos mandou para cá, se Deus nos mandar de volta. A Aldete também não queria fazer a cidadania. Ela tinha o green card, não queria fazer a cidadania, porque exige você saber inglês, falar inglês, escrever inglês, tinha que decorar 100 perguntas, entender a história dos Estados Unidos, etc. Aquele teste todo que você tinha que fazer, ela não estava afim de fazer isso. Quando foi em setembro, o Jeff voltou lá, eu tinha que voltar ao Brasil, ia ter uma reunião lá em Recife, o Jango lembra disso, com Sharon George e etc. E eu estava voltando ao Brasil novamente, pois eu tinha que voltar em novembro novamente. O Jeff foi lá em casa, falou novamente, virou para a Aldete disse, eu vou estudar para fazer a cidadania. Eu falei, opa! Aí eu não aguentei, eu comecei a chorar. Eu fui lá buscar o caderninho e disse para o Jeff, você falou que daqui 2 anos a gente voltaria ao Brasil. Foi isso que Deus disse. Quando eu voltei, fui para cá em novembro, o Jeff falou assim, eu quero que você comece a conversar com a liderança da IPI. Na época, o Auro era o candidato e o Paulo Damião, se eu não me engano. E assim, porque você vai voltar para lá. A Aldete saiu do emprego, começou a estudar. Irmãos, quando foi no começo de maio, acho que se não me engano, dia 8 de maio de 2012, nós estávamos desembarcando aqui no Brasil. A verdade é essa. Se eu medito na palavra, se a palavra não está desconectada em mim, e se ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, eu vou ter discernimento claro. Tomar as decisões são mais acertadas e assim por diante. Mas, vamos lá, senão não dá. Então, vamos ler isso aqui comigo? Vamos lá, juntos? Vamos ler isso aqui? Esse aqui é a conclusão que a gente chega e que você tem que sair daqui sabendo. Então, vamos lá. Olha a conclusão do apóstolo Paulo. Você teria coragem de dizer isso hoje, olhando para a sua vida de oração, para o seu tempo com Deus, para o seu dia a dia, dizendo, eu fui crucificado com Cristo. Paulo sabia o que era carregar uma cruz nas costas. Ele sabia o que ele enfrentava no dia a dia. Ele diz, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então a oração e a meditação juntas são o meio pelo qual acessamos o coração e a mente de Deus através da obra de Jesus Cristo. Oração sem palavras, sem a meditação, é um avião tentando voar com uma asa só. A oração e a meditação é o que faz com que a gente, então, caminhe e mantenha-se conectado a Cristo. Então, queridos, eu tenho ensinado, acho que o Jango deve ter ensinado isso aqui, que a gente chama de lecture divina, onde você pega uma parte das escrituras pequenas de manhã e você medita nela, e essa parte onde você não está lá lendo a Bíblia longa, mas isso permanece no seu coração o dia todo. Aonde você volta nela, e você vai ruminando, e você vai ficando conectado, permanecendo nele o tempo todo. Falando isso com um grupo de pastores, um pastor falou assim, Pezinho, desde que eu saí do seminário, eu leio a Bíblia todo ano, eu leio 10, 15 capítulos por dia. Eu falei assim, não estou falando sobre isso. Pastor tem que ler a Bíblia mesmo, pastor tem que conhecer a Bíblia, pastor tem que ensinar na Bíblia. Mas vida de oração não é ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Vida de oração é pegar uma parte das Escrituras e aplicar na sua vida, que ela caminhe com você desde o amanhecer ao anoitecer. Esse é o ponto principal. Vamos lá? Agora essa aqui é outro teste final. Vamos ler juntos? Leiam lá.
Essa é a realidade. Se você não permanecer nele, essa é a conclusão. Então, como discípulo, ele deseja que eu permaneça nele. Nenhum relacionamento de amor. Isso envolve uma vida dedicada e engajada no reino. Para isso, desenvolver um relacionamento diário com ele é necessário. Eu preciso desenvolver isso. Então vamos juntos agora. Essas talvez as 4 lições importantes para você levar para sua casa. Junto comigo, se permanecermos nele, temos a promessa de ter nossas orações respondidas. Versículo 7, versículo 16. Você pode ver. Ele diz isso lá. E eu quero que você creia nisso, que ele está falando a verdade. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Segundo, se permanecermos nele, produziremos muito fruto. Versículo 8. Se permanecermos nele, nos tornaremos seus discípulos. Eu não sou discípulo simplesmente por querer ser discípulo. Mas o que me faz um discípulo de Jesus é se eu permaneço nele. É isso que ele está dizendo. Se eu permaneço nele, eu sou discípulo. E por último, se permanecermos nele, desfrutaremos de seu gozo e a nossa alegria será completa. Aleluia! Irmãos, o mundo está em busca de alegria, em busca de satisfação. Por isso que muitos se dão à bebida, às drogas, à prostituição, tentando preencher o vazio do seu coração. Mas não há outro lugar aonde nós podemos encontrar alegria. Em Jesus, a minha alegria é completa. Eu não preciso de absolutamente nada. Não preciso de entretenimento nenhum para ser alegre. Eu sou alegre porque eu pertenço a Ele. Essa é a verdade da palavra de Deus. Esse é o caminho. E esse, então, queridos, não há revitalização sem relacionamento com Ele. Não há revitalização sem oração. Não há fruto se eu não permanecer em Cristo. O meu compromisso é permanecer nele. Aí Ele vai permanecer em mim. E aí, então, eu não vou fazer força para frutificar. As pessoas vão me procurar. E elas virão. Sabe de uma coisa? Quando as pessoas descobrirem que Deus está agindo nessa igreja, eles virão de todos os lados para encontrar Deus aqui. Essa é a verdade. Se você quer ver, leia o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Quando Filipe foi para Samaria fugindo para cuidar da sua vida, diz que lá, quando ele chegou lá, ele anunciava a Cristo. E ao anunciar a Cristo, os demônios saíam gritando. Os aleijados eram curados, os doentes eram curados. E as pessoas, e o texto diz assim, ouvindo o que Filipe dizia, ou melhor, vendo o que Filipe fazia e ouvindo o que ele dizia, então dava total ouvido a ele. Mas na igreja de Jesus as pessoas precisam ouvir e ver. Muitas vezes nós passamos anos sem ver a manifestação de Deus no nosso meio. Mas quando eu aprender isso, Deus se faz presente. E onde Deus se faz presente, algo acontece. Eu posso te dizer isso da verdade. Então, irmãos, esse é o segredo. Deus quer se revelar. Deus quer se mostrar. Fiquem de pé. Vamos orar. Senhor, nós somos pessoas falhas. Nós somos seres carentes e muitas vezes nós damos ouvidos a muito ao nosso redor. Por isso nos esquecemos sempre. Muitas vezes a correria da vida toma lugar da presença do Senhor. Muitas vezes achamos que nós somos donos de nós mesmos, ou se nós não corrermos, nada vai acontecer conosco. Queremos que nesta noite o teu povo entendeu e sai daqui, Senhor, desafiados a estar na tua presença, a buscar a tua presença e a estar e permanecer no Senhor do amanhecer ao anoitecer. E assim, Senhor, eles virão milagres acontecer neste lugar. Eles irão pessoas vindo de todos os lados para encontrar o Senhor neste lugar. E assim os frutos virão de todos os lados. Porque, Senhor, aqui há um compromisso contigo. Essa é a minha oração. E esse é o desejo do meu coração. E eu oro assim no nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Aleluia.